Bem, ela me pede para explicar João 3, versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade, vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis isto, de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Bem, ele está mostrando que existe um renascer, né? Um renascer da água e do Espírito. A carne nasceu da carne, então é carne. Mas nós temos que nascer no Espírito. Nascer da água é do Espírito Santo. Né? Ele diz mais assim: o que é nascido na carne é carne, ou seja, a carne da gente é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, se você nascer no Espírito Santo, você será espiritual. É desenvolver o seu DNA espiritual. Você tem um DNA material e tem um DNA espiritual. O DNA espiritual está no Espírito. Então, coisas boas estão lá. Você tem que se tornar mais espiritual. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto? Necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe? Porque Nicodemos era mestre, ele era um serefadim, ele era um sacerdote, um fariseu. Os fariseus eram muito inteligentes. Respondeu Jesus: tu és mestre e não sabe? Porque o papo de Jesus aqui foi alto, né? Foi de mestre para mestre, porque Cristo também era formado. Cristo se formou na religião dele, né? Quando o judeu chama Jesus de mestre, ele não chama Jesus de brincadeira de mestrinho, não. Judeus não chamam um cara que não é médico de doutor. Aqui no Brasil, se você tiver dinheiro, é doutor. Lá em Israel, não. Você é doutor se você for médico, ou doutor em alguma coisa. Eles são radicais nisso. Então, eles não iam chamar Jesus de mestre se Jesus realmente não fosse um mestre formado na universidade. Qual é a prova que o senhor tem disso, pastor? É que Jesus abriu o livro da lei. Só quem podia abrir o livro da lei eram mestres, pastores. Não era qualquer um que entrava na igreja e abria o livro da lei. Né? Como algumas igrejas agora, só prega nela se você for teólogo. Se você não for teólogo, você não prega nela. Algumas igrejas batistas estão com essa lei. De fato, Deus usa todas as pessoas, mas tem que ser mestre. E Cristo foi mestre. A entrada de Cristo foi com 12 anos. Lembre-se que Cristo desapareceu aos 12 e só apareceu 33 anos. O que ele estava fazendo? De 12 para 33 dá quantos anos? Dá 17 anos. Cristo passou aonde esse tempo? Parte lá no Egito e parte em Israel. Cristo é um doutor da lei. Outra prova, olha que eu estou falando tudo na Bíblia, tá? Vocês podem aí falar. Outra prova que Jesus Cristo era mestre, mestrado mesmo, era doutor. Quem é que tem direito a uma toga preta no Brasil? Quem é que tem direito a uma toga preta? Quem é que pode usar uma toga de juiz, a não ser um juiz? Então, eu não posso chegar no tribunal e botar uma toga em mim, porque eu não sou juiz. Eu sou pastor, mas não sou juiz. Então, Jesus Cristo tinha uma capa, e essa capa era de doutor. Essa capa era tão cara que ela passava anos para ser feita. Ela não era feita de pedaços de pano, ela era feita de um pano inteiro. Então, esta é uma outra prova que Cristo era mestre mesmo. Quem não gosta de estudo de teologia, porque tem alguns estudos de teologia que é chato demais, mas quem não gosta da teologia diz logo: Cristo nem estudou, Cristo era analfabeto. Não, Cristo era doutor mesmo. Agora, Cristo era doutor que falava com todo mundo. Ele falava a nível de Nicodemos, que era doutor, e falava a nível de um vendedor de frutas. Cristo, ele utilizava a autoridade. É por isso que os caras disseram: nunca ouvi ninguém falar desse jeito. Cristo não ia ser mestre se ele não tivesse formado. Ele não ia ser juiz se ele não tivesse feito o curso de juiz. Né? Porque aqui no Brasil as pessoas querem ser as coisas sem estudar. Eles querem ser pastor deles mesmos. Eles abrem
uma lojinha e diz que é pastor, tal, tudo bem, mas tem que ter um pastor para botar ele. Mas eles não querem nem isso, eles mesmo mandam a mãe deles ungir eles. Ungir aqui, minha mãe, a mãe, em nome de Jesus, pronto, já é pastor. Bem, aí é o Brasil, né? Dá certo? Dá. Mas em Israel isso não funcionava não, tá? Ninguém ia usar uma capa daquela de Cristo se não fosse um doutor. Era uma toga dessa de um juiz do tribunal. Era uma autoridade tremenda. Então, os judeus sabiam que Cristo era um juiz, que Cristo era um fariseu. E, a mais, eu acredito que esses 17 anos que Cristo desapareceu, ele tenha ido para o Egito, como era o costume da época. Salomão também foi. Ele tenha voltado, ter feito 4 ou 5 anos de teologia. Quando ele chegou junto, José morreu. Aí ele voltou para assumir a casa. Que quem assumia a casa era o primeiro filho. Tá? Então, olha bem, não é interessante isso aí? Aí ele diz, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E vós faláis de coisas terrestres, vocês falam de coisas da terra, e não creis. Como crereis se eu vos falar das celestiais? Ou seja, eu falo coisa da terra, você não acredita, e se eu falar como é lá em cima? Aí você não vai acreditar. Lá em cima é muito diferente e mais legal, mais melhor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, filho do homem que está nos céus. Então, ele está falando que lá do trono de Deus ninguém desceu, só ele. Ele é quem sabe de tudo lá em cima. Mesmo Elias e tudo, Elias está em alguns planetas aqui, Enoque também, mas só quem veio lá do infinito, lá do trono de Deus, chama-se Jesus, que é o próprio Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele falando para Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, aí poderei eu entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer novamente? Não, não é isso, é nascer do Espírito. É nascer de novo. Devemos nascer com as manhãs, né? Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no sol do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito. Então, nascer do Espírito, né? A reencarnação seria muito bom, né? Mas ela perderia o sentido quando a gente nasce sem saber quem era. Então, perderia o sentido. Porém, existe a encarnação. Nós é uma carne só, segundo o apóstolo Paulo. Então, você tem informações comuns a eu, e eu a você. Certamente alguém da sua família se encontrou comigo lá no passado. Isso é encarnação, pastor? Isso é uma carne só. Nós é uma carne só. A sua carne é uma coroa linda de 20 mil anos. A sua carne. E toda vez que a gente morre, renova. Mas a nossa personalidade não. Porque os anjos morrem, mas eles nascem já adultos. E a ressurreição mostra pessoas ressuscitando adultos, e não criancinhas, bebês, cagando e mijando na fralda. Mas a carne, sim, ela se renova. A carne, ela se repete. Mas o espírito, não. O espírito é outra coisa. Ele se reproduz, né? É ser uma nova pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Exatamente, ele falou da direção do vento, né? Então, nascer da água e do Espírito é nascer do Evangelho, que é considerado água, e do Espírito, o Espírito Santo. Ter um novo Espírito, é nascer de novo por dentro, né? Você é uma pessoa que pode mudar toda a sua vida, toda a sua forma de ver as coisas, ver a vida. Na verdade, o nosso DNA pode ter uma parte espiritual. Você pode puxar o DNA do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Você não tem um sopro de Deus? Deus não fez no nariz de Adão? Então, se Deus fez, então tem um pedaço de Deus dentro de você. Então, é só você ativar essa ogiva nuclear, que é Deus dentro de você. Deus está dentro de você. Pode ser quem for. Pode ser de que religião for, Deus está dentro de você até o último dia da sua vida. Então, deixe Deus brilhar dentro de você. Deus brilhar
Deixe a luz do sol brilhar no sol do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, nasça sempre com as manhãs, tá?